Olá, amados, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos que nos acompanham, que nos assistem por meio desta live, amém? Estamos dando início hoje, sexta-feira, ao estudo Juízo Final, amém? Onde nós vamos estar falando do trono branco, dos 7 juízos bíblicos, dos terremotos, vamos estar falando um pouco da morte, né? O que é a morte, o que ela simboliza, quem é a morte, amém? O pecado por queimar os mortos, a Bíblia condena, né? Isso é uma prática pagã, não uma prática cristã, tá? O pecado por queimar os mortos, a biografia da morte, o juízo dos crentes e o juízo dos ímpios, viu? O juízo dos crentes e o juízo dos ímpios. Então, ou seja, nós vamos estar falando aqui de 7 situações, 7 características muito interessantes que nós vamos estar durante alguns meses falando a respeito do juízo final. Amém? Glória a Deus! Antes de darmos início, vamos orarmos ao Senhor, agradecermos a Deus, pedir que Ele venha se fazer presente nesse estudo, abençoar, ministrar luz aos nossos corações. Amém? Pai, eu oro e peço por todos que estão ligados comigo nesta hora, que desejam, ó Deus, aprender mais de Ti, para ter nos lábios sempre o que responder àqueles que questionam a razão da nossa fé. Que o Espírito Santo de Deus, Pai, tenha liberdade, em nome de Jesus, para ministrar aos nossos corações. Peço também, ó Deus, que em volta de cada lar ao qual, Senhor, esta live agora está sendo, Senhor, assistida, peço que seja levantado muros de fogos espirituais pelo lado de cima, de baixo, por frente, por trás, pelo lado direito, pelo esquerdo, que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, seja espargido sobre as portas, sobre os umbrais das janelas, ó Deus, seja, Pai, em nome de Jesus, real e presente na casa, na vida dos meus irmãos e irmãs, Pai. Abençoe, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, o estudo desta noite, ao qual damos início agora, falando sobre o juízo final, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, quero convidar você também para o culto, tá ok? De domingo, que começa às 19 horas, um culto profético, um culto para a família, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo para os dias que estamos atravessando. Logicamente que isso não é uma palavra elaborada pela mente humana, né? Vamos orar, vamos buscar no Senhor. Deus, amados, tem prazer em falar com o homem, né? Se revelar ao homem, assim como sempre o fez, desde a criação do Éden, quando Deus descia na viração do dia para falar, dialogar, se relacionar com Adão e com Eva. Amém? Glória a Deus? Aleluia. Então eu quero convidar você para domingo às 19 horas estar junto conosco, se você pode e deseja estar ouvindo uma palavra profética, uma palavra que traga esperança, fé, ânimo ao teu coração, querido, e ao meu, em nome de Jesus, para os dias difíceis que temos atravessado. Quero mandar um beijo no coração daí dos meus irmãos em São Paulo, amém? Não vou citar nome aqui, porque posso esquecer de muitos que me amam e que eu também os amo, e tenho os vossos nomes guardados em meu coração, e sempre nas minhas orações faço menção de vós, ó meu Deus, viu? Sempre faço menção de vocês, ó meu Deus. Beijo no coração aos meus irmãos ali do Chile, que sempre nos ouvem, nos acompanham, nos assistem por meio das lives. Beijo também no coração dos meus irmãos da igreja IACR de Pederneiras. Todos vocês, também não irei citar nomes, tem aqueles que são amados pioneiros, né? Sempre nos acompanham, assistindo os estudos, desde quando eu comecei. O primeiro estudo dado, né? Foi Guerra de Deuses, que foi tremendo, foi muito bom. E depois desse nós tivemos autoridade espiritual, e agora demos início, né, teve o arrebatamento também, depois de autoridade espiritual, terminamos agora no meio do mês, e vamos dar início hoje ao juízo final. Amém, queridos? Aleluia. Bom,
Nós vamos dar início falando sobre os terrores da morte. Por que a morte, né, assusta tanto o ser humano? Porque a morte é algo que não tem ninguém nesse planeta, né, que esteja pronto para enfrentá-la. A verdade é, queridos, que por mais que você saiba, né, porque a Bíblia nos ensina isso, que é melhor estar com Deus nos céus, descansar das nossas obras e estar com o Senhor para sempre e eternamente. Mas ninguém quer partir desse mundo. Nós temos medo daquilo que nos aguarda, temos medo de partir daqui, ainda que tenhamos fé. E eu não estou brincando, não, estou falando sério. Todos nós, o próprio Jesus, quando a morte, né, ali veio, lá no Calvário, no Gólgota, e todo o sofrimento que a morte, né, trazia consigo, o próprio Jesus, não que Jesus teve medo a ponto de desistir da obra, mas ele pediu ao Pai que, se possível fosse, passasse nele aquele sofrimento, aquele cálice, porque a morte causa terror, viu? A morte causa pânico. E a palavra morte, ela vem de uma palavra grega chamada thanatos, que quer dizer separação. Separação. A morte nos separa de tudo que amamos nesse mundo e que nunca mais veremos. Nunca mais. Nunca mais veremos. Então a morte, ela tem esse poder, né, de separar você dos seus pais, da sua esposa, filhos, de tudo que você conquistou nesse mundo, né? Como diziam os antigos, né, que caixão não tem gaveta. Então, ou seja, nada nós levamos desse mundo, nada, nada. A morte não quer dizer aniquilação, queridos, ou desintegração, somente separação. A morte nos separa. Ela, quando vem para buscar aquele pelo qual Deus permitiu que ela o leve, né, ela vai separar essa pessoa de tudo o quanto essa pessoa ama neste mundo. E é infelizmente isso que causa esse medo, esse pavor, essa angústia. Às vezes, eu durante muitos anos da minha vida, amados, eu evangelizei em hospitais, fiz visita em hospitais, e às vezes você via pessoas ali no estado terminal, cristão, mas eles tinham medo, não queriam morrer. Ora a Deus, pastor, para que Deus tenha misericórdia de mim, me cure. E eu pensava comigo, logicamente, por respeito à vida, por respeito ao ser humano, eu dizia, meu Deus, mas o médico já disse, mediante a idade avançada que ele tem, que ela tem, você tem fé que você, se partir agora, você vai para o Senhor? Eu tenho, pastor, mas eu não quero morrer. Olha que coisa, amados. A pessoa diz, pastor, eu não quero morrer. Porque ela não quer se separar dos filhos, da esposa, dos netos, bisnetos, de tudo aquilo que está impresso na sua memória, em sua alma, nas suas lembranças, nos seus pensamentos, sentimentos. Isso é algo que nos causa pavor, nos causa pavor. Embora a morte, ela tenha um título, né? Um título que a Bíblia é quem dá esse título a ela. A Bíblia diz, lá no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que o salário da morte é o pecado. Mas aquele que morreu em Cristo não morreu de pecado. Morreu, a Bíblia diz que foi transportado em glória. Transportado em glória, ou seja, mudou por uma glória maior. Foi transferido para uma glória maior, ao qual a morte já não terá mais domínio e poder sobre ele ou sobre ela. Você está aqui? Você está me entendendo? Amém? Então, ou seja, a pessoa
que morreu em Cristo Jesus, hoje ele descansa no seio de Abraão. Está lá no livro de Lucas, capítulo 16, nós vemos, né, essa passagem nos afirma isso, né, que aqueles que já morreram como o Senhor descansam no seio do pai Abraão. E a Bíblia diz lá no Evangelho de João, se não me falha a memória, capítulo 9, que eles são os que primeiro serão arrebatados para o céu. Eles ressuscitarão para a glória de Deus. Porém, aqueles que morreram sem Deus ressuscitarão para a vergonha. Esses já não estão no seio do pai Abraão, amados. Esses já não estão no seio do pai Abraão, eles estão no Geena, inferno, Tártaro. É o que a Bíblia descreve. É os que os estudiosos, né, afirmam, porque a Bíblia declara isso. Mateus capítulo 25, versículo 41, a Bíblia afirma que o inferno não foi feito para o homem, mas para Satanás e seus homens. Então, infelizmente, os homens que acabam sendo levados para o inferno é porque rejeitaram a salvação que Deus, por meio do seu Filho unigênito, proporcionou a toda a humanidade. Não foi só para crente, querido. Toda a humanidade. Jesus não veio aqui morrer por crente. Jesus veio aqui morrer por toda a humanidade. Então, você que está ouvindo esse estudo, queira você saber também que a morte de Jesus Cristo foi para te dar a vida eterna, para te dar a salvação. Todos nós precisamos de um Salvador. E como disse o apóstolo Lucas, escrevendo o livro de Atos, a carta ao Atos dos Apóstolos, ele diz: não há debaixo dos céus nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Cristo. Então, em nenhum outro nome há salvação, somente no nome de Jesus. Somente no nome de Jesus. Amados, a morte aparece, né? A colocação foi errada. A morte parece ser, né, um anjo. Nós vemos isso no livro de Êxodo, quando a primeira vez o anjo da morte é citado pelo próprio Deus, o qual o Senhor diz assim: e eu enviarei o anjo da morte, e ele passará sobre a casa dos egípcios, e ali ferirá o primogênito de todos os egípcios, e haverá pranto, choro no Egito. Mas sobre a casa que estiver a marca do sangue sobre os ombrais e os batens, o anjo da morte não entrará. Então, nos descreve claramente que a morte é um anjo. E este anjo será lançado no lago de fogo, no juízo final, após o milênio. Isso está registrado no livro do Apocalipse, capítulo 6, versículo 8, e no capítulo 20, versículo 14. Descreve que esse anjo será lançado no lago de fogo. Acabou o papel dele, acabou o trabalho dele. Eu creio que ele foi criado por Deus para esse propósito. Cumpriu-se o propósito, acabou. Você está entendendo? Então, ou seja, João viu como um ser montado em um cavalo, lá no livro do Apocalipse. João viu o anjo da morte montado em um cavalo. Há muitas pessoas que pensam, amados irmãos, que a morte é o diabo, né? A morte é o diabo. Ou que o diabo é a morte encarnada. Ele se encarna da morte, né? Não. O diabo é o anjo caído, Lúcifer, que significa cheio de luz, ou o portador da luz, né? Que se transformou na antiga serpente, diabo, dragão que engana as nações. Mas ele não é a morte. A morte é um anjo caído. Perdão, um anjo caído não. Um anjo criado por Deus para essa finalidade, né?
para essa finalidade. Viu? A morte, não podemos atribuir a ela a Satanás. Porque o diabo tem um papel. E o papel do diabo vai além do da morte. Muito além. Ele mata, ele rouba e ele destrói. A morte só mata. A morte só mata, não rouba nada, não destrói nada. Ela só tem, né, hoje, antigamente não, antes de Jesus vencer Satanás, quem tinha isso era o diabo. O diabo tinha a chave do inferno e o poder sobre a morte. Mas quando Jesus venceu ele na cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, desceu às partes baixas da terra, né? Estava tendo lá um culto de ação de desgraça. E estavam todos os demônios lá comemorando a vitória de Lúcifer sobre o Filho do Homem. E estava lá os atabaques tudo tocando e pulando e eles comemorando, quando de repente a luz invadiu o inferno. E os demônios começaram a gritar: Lúcifer, Lúcifer, ele ressuscitou, ele está aqui, ele está entrando. E Jesus foi entrando pelo inferno adentro, e a luz foi brilhando em meio às trevas. Oh glória! Oh rabalamamashe, andarahanaya. Oh aleluia! E ali Jesus tomou, está lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 18, ele tomou a chave da morte e do inferno da mão de Satanás. E agora quem tem o poder sobre o inferno e sobre a morte é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que está sentado à destra do Deus Pai e vive para todo sempre. Por isso ele diz no capítulo 1, versículo 18, eu sou aquele que morri, mas ressuscitei e vivo para todo sempre. Glórias a Deus. Amados, a morte não é o diabo. Primeiro porque no milênio nós vemos que o diabo vai estar preso. Lembra lá no livro de Apocalipse, capítulo 20? Descerá um grande anjo do céu trazendo uma corrente e amarrará Satanás como um cão e lançará ele, né, numa gaiola, como um passarinho, como um animal. Acorrentará ele estará preso e será colocado lá no abismo durante todo o milênio. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3, né? O diabo será solto depois do milênio, no final do milênio. Está lá no livro de Apocalipse capítulo 20, versículo 7. Acompanhe isso. É tempo de lermos o Apocalipse, é tempo de estudarmos o Apocalipse, é tempo de pedirmos a Deus revelação. Aleluia. Então devemos observar, amado, que durante a era milenar, a morte continuará atuando, ou seja, matando gente. Só que com menos intensidade do que atualmente. Por quê? Porque no milênio as pessoas só morrerão com mais de 100 anos, não haverá mortalidade infantil. Aonde está isso, pastor? O senhor tem texto bíblico para dar base para isso? Sim, Isaías 65, versículo 20, afirma isso, que o que viver menos viverá 100 anos no milênio. Não haverá mortalidade infantil no milênio. Então observemos, amados, que o diabo andará solto no milênio, né, depois de 1000 anos, durante a tribulação. Porém, a morte estará detida por 5 meses, quando o diabo estiver solto, depois do milênio. Depois de 1000 anos ele preso, ele será solto. E a morte ficará presa por 5 meses. 5 meses é 5 meses. Aonde está isso, pastor? Vai marcando aí, se você tiver aí com caderno, se não tiver, pode entrar no Zap, mandar para mim ou no Messenger. Eu mando todas as referências para você. Livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 3 ou 5, né, nos mostra ali que durante 5 meses a morte estará presa e ninguém morrerá. Por isso que tem esse texto
né, que muitas pessoas procurarão a morte, mas não conseguirão morrer. Vai tomar tiro, não vai morrer. Vai ser atropelado, não vai morrer. Vai pular de ponte, não vai morrer. Vai sofrer que nem cachorro, mas não vai morrer. Então o diabo será lançado no lago de fogo no final do milênio, antes do juízo. Antes do juízo final. Apocalipse capítulo 20, versículo 7 ao 10 nos mostra isso claramente. Que antes do juízo final, Satanás será lançado no lago de fogo. A morte também será lançada no lago de fogo após o juízo final, em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. A verdade é que o capítulo 20 traz o desfecho, queridos, de muitas coisas do milênio. O capítulo 20 de Apocalipse. Viu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o diabo e os demônios também podem matar nesta época, nesse período. Segundo a Bíblia, não só a morte pode matar, porque está escrito em Mateus 10, 28. Jesus, quando está se referindo a isso, ele não está se referindo só, né, àquele momento, mas principalmente no momento do milênio, que ocorrerá isso aqui. E ele diz assim, né? Não temeis aquele que pode matar a carne, mas temei aquele que pode matar a carne e o espírito. Os demônios podem fazer isso. O diabo pode fazer isso com a permissão de Deus. Né? Lucas capítulo 12, versículo 4 também descreve o mesmo versículo que eu acabei de citar aqui para você. Então não se deve temer o que Lucas capítulo 12, né, Jesus diz assim, não se deve temer os que podem matar o corpo. E os que podem matar o corpo é uma expressão plural. Não é somente a morte que pode matar. Os demônios, o diabo também pode matar. Viu? Deus dá, Deus tira, Deus dá a vida. Satanás pode tirar a vida de uma pessoa, segundo Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Hoje, não. Mas no milênio, quando ele será solto, terá. Ele receberá permissão para tal. Nós vemos isso também, não somente em Hebreus, tá? O texto que eu já citei aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 15. Satanás, antes de ser vencido por Jesus na cruz do Calvário, ele tinha o império da morte. Porém, Cristo tirou dele, arrancou dele esse poder, a chave do inferno. Por isso que muitos cristãos, muitos pastores antigos pregavam e falavam muito isso. O diabo não tem nem a chave da casa dele, que Jesus a tomou. E é uma verdade. Então, o último inimigo a ser vencido por Cristo e pela obra salvítica ou salvática da cruz, da paixão de Cristo. Qual é o último inimigo a ser vencido? É a morte. O anjo da morte. O anjo da morte. Então observemos, amados, que enquanto o diabo está encarcerado por 1000 anos, a morte continuará atuando, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 1. Isaías também registra e fala sobre isso em Isaías 65, versículo 20. Isaías deixa registrado isso, está falando do milênio. Amém? Paulo também em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18 e 1 Coríntios 12, 23, tá? Paulo diz que é o último inimigo, o inimigo de Cristo a ser vencido é a morte. No capítulo 15 ele diz assim, ó morte, onde está o teu aguilhão? Cristo ressuscitou. Tremendo, né? Ó morte, cadê o teu aguilhão? Cristo ressuscitou, escapou das tuas garras com poder e glória. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. A vida está acima da morte. Não é a morte que está acima da vida. Recebe essa revelação de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem vida. Quem não tem está na morte.
Cristo matará a morte, ou seja, a vida matará a morte. A vida matará a morte. Lá no livro de Oséias, capítulo 3, versículo 14, diz que Cristo será a morte da morte. Jesus será a morte da morte. Aleluia! Glória a Deus! Então por que o homem teme tanto a morte? Por que o homem tem tanto medo da morte, de encarar a morte, né? Vamos falar um pouquinho aqui sobre as duas faces da morte, ou a preparação para a morte. Você lembra daquela passagem de Isaías, que Deus envia o profeta Isaías na casa de Ezequias e diz assim, o profeta, né, enviado pelo Senhor, diz assim: põe a tua casa em dia, prepara-te, porque vai morrer, tu vais morrer, assim diz o Senhor Jeová. Aí ele vira para o lado da parede e diz: ó Senhor, lembra-te de mim, que andei em integridade, seriedade, singeleza de coração, todos os dias. Aí Deus, olha que coisa, Deus ouve a oração dele, né, e se arrepende e diz: olha, volta lá, Isaías, diz para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. 15 anos de vida. A morte, fora da influência do cristianismo, queridos, tem sido e é sempre, e sempre será, uma coisa terrível e espantosa. Em algumas tribos africanas, os nativos começam a prantear e a bradar de desespero quando alguém está morrendo. Entre as tribos mais selvagens, os velhos são levados para os pontos mais fechados, cerrados das selvas, e ali ficam atados às árvores, presos, né, e abandonados, para que desta maneira os mais jovens não vejam, né, como as pessoas morrem. Os antigos egípcios colocavam os esqueletos em pontos aonde pudessem vê-los, para desta forma perder o medo da morte. Já os egípcios, eles não temiam a morte. Já os índios, as outras culturas inferiores, eles tinham medo, pavor da morte. Mas é verdade que tanto os egípcios como índios, qualquer um homem, qualquer ser humano na face da terra, teme a morte. Teme a morte. Teme a morte. Então, ou seja, todo ser humano, todo homem teme a morte. O homem teme tanta morte, amado, porque ela é a separação de tudo que amamos nesse mundo. Ela separa aquele que ela veio para buscar das coisas que essa pessoa ama. A coisa mais terrível que existe é a morte. É terrível para o corpo pelas dores, pelas atrozes que ela produz, né, na maioria dos casos. A morte é terrível para o corpo pela respiração ofegante, por causa da grande dor nas suas entranhas, os lábios se contorcem, acende terrível gritos e lamentos, como nós estamos vendo essas pessoas que estão morrendo aí, né, do coronavírus. A minha nora, ela é enfermeira, ela fala do sofrimento dessas pessoas que não conseguem respirar, irmão. É muito sofrimento, vocês não têm noção. As pessoas tentando respirar e os pulmões não conseguem gerar, porque está todo infectado. A morte, em todos os aspectos, ela causa terror. Viu? Ela causa terror, pânico para a alma. A morte, ela é terrível por causa da dor de deixar os bens, de perder tudo que se conquistou. A morte é terrível por causa de termos amados, de nos separar daqueles que amamos. A morte é terrível por causa dos espantos
que nos sobrevém quando ela se aproxima. Eu já estive ministrando com pessoas à beira da morte. Na vida de pessoas que não tinham Jesus como Salvador, e ela via os demônios vindo buscá-la, rodeando o leito dela dentro do hospital. Ela via homens feios, mal encarados, com correntes. E eu disse para ela, a única forma desses homens ir embora é você confessar Jesus Cristo como único e suficiente, Senhor e Salvador. E por incrível que pareça, isso é tremendo. Na hora que a pessoa fazia a confissão, como está lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor e com teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo, porque com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a vida eterna. Ah, irmãos, eu lembro de uma senhora que estava no leito da UTI e ela disse, eles estão se retirando. Eles estão indo embora, pastor. Ela chamava eles de pitifu. Chamava eles de pitifu. Nunca esqueço disso. Que eles eram horríveis. Então o rosto dela começou a se alegrar porque ela disse que ela via homens. O rosto deles brilhavam como o sol, entrando dentro do quarto. E eles olhavam para ela e sorriam. E ela disse para mim, para minha esposa, para a filha dela que estava dentro do quarto conosco, eles vieram para me buscar. Naquela madrugada ela faleceu. Naquela madrugada. Foi uma experiência que eu tive em minha vida que, entre tantas que Deus me deu, queridos, posso falar aqui, passaria todo esse estudo, de tantas experiências que já tive. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Louvado seja Deus. Como preparar-se para a morte? Às vezes as pessoas pensam, né? Ah, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, deixar isso, deixar aquilo, deixar minha esposa bem, meus filhos, uma casa, dinheiro no banco, para quando eu morrer a minha família ficar assegurada. Ele, na verdade, está se preparando, achando que se preparando para a morte, né? Isso é um grande engano, irmãos. Eu quero por aqui nessa noite encerrar. Não quero ser enfadonho. Já estamos com 34 minutos. Eu quero convidar você para terça-feira estar comigo. Estaremos dando continuidade. Amém? Vamos estar dando continuidade, falando um pouco mais sobre a morte. Depois falaremos sobre a grande tribulação, em que a morte estará detida por 5 meses. Vamos falar um pouco sobre isso. Então nós vamos entrar no juízo final, que é o cerne do nosso estudo. Amém? Um beijo no seu coração, te amo, até domingo, se Deus quiser. Vamos orar, mas antes de orar, eu quero pedir a você que me ouve, que me assiste, que me acompanha por meio das lives, dos estudos, dos cultos. Se você desejar em teu coração nos ajudar, nos ajude. Temos passado momentos difíceis aqui na cidade, com aluguel, IPTU, água, luz, porque embora nós não estejamos cultuando no salão, mas nós temos o encargo, né, irmão, de pagar lá o salão. E graças a Deus, as pessoas têm procurado nos ajudar e eu louvo a Deus. Mas nós não só temos só o aluguel, né? Nós temos o IPTU, nós temos água,
nós temos luz, a água, a luz e o IPTU. E eu peço para você, querido, se você pode, se você quer, se você deseja, com alegria, não por avareza, não por necessidade, não por barganha, mas com alegria. A Bíblia diz que Deus se agrada daquele que dá com alegria. Se você que está me ouvindo, sentir no teu coração de mandar uma oferta, depositar uma oferta, entre em contato com a gente no nosso Zap ou na página da igreja. Amém? Se você não pode também, fique em paz, querido. Deus só vai falar ao coração daqueles que podem e que querem. Não é somente poder, tem que querer. Porque aqueles que ajudam na obra do Senhor empresta a Deus, e Deus não fica devendo nada para ninguém. Amém? Que o grande amor de Deus, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje e para todos sempre com cada um de vós, e todos digam amém. Que Deus te abençoe, fique com Deus, um ótimo final de semana para você e toda a sua família, que o Senhor te guarde na sombra do Onipotente, aonde o inimigo não te toca, não te vê. O Senhor põe em volta de ti a proteção das suas fortes e potentes mãos, te livre do mal, em nome de Jesus. Um beijo, fique com Deus.